Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Casa Feliz. Vire a chave. Tô em casa, tô feliz. Preocupação com o surto de coronavírus em Capivari. 14 moradores do Lar dos Velhinhos testaram positivo para a Covid-19. Eles estão isolados dentro do lar. E a poucas horas do Natal a gente mostra a correria dos atrasadinhos. Isso para dar conta das listas, tanto da ceia quanto a dos presentes. Restaurantes em Campinas registram aumento no número de encomendas de ceias prontas para levar para casa. E uma explicação para isso é que, por causa da pandemia, as famílias se dividiram para passar essa ceia de Natal. Guarani encerra o ano vencendo e com a melhor campanha do segundo turno da Série B. Na nossa série especial, os benefícios da vida na roça. Na roça tem mais sossego, né? Na cidade é muito corrido, o alimento não é igual que nós temos aqui na roça. Olá, boa noite. O Lar dos Velhinhos de Capivari enfrenta um surto de Covid-19. 14 pessoas, entre idosos e funcionários, testaram positivo para a doença. As faixas indicam que só poucos funcionários autorizados podem entrar. Os 14 idosos que vivem no Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, de Capivari, que testaram positivo para a Covid-19, estão isolados nessa ala e sem contato com os outros moradores. Nós temos duas alas, né? Então essa ala que é o setor de cuidados especiais está totalmente isolado, então está com esses casos aí. Todos os 14 casos estão dentro da instituição, estão totalmente controláveis, saturando bem, não apresentando qualquer alteração de saúde. Os primeiros sintomas da Covid-19 apareceram em 2 idosos no dia 14 de dezembro. Eles tiveram febre e, a partir daí, outros moradores manifestaram sintomas. Os 4 primeiros confirmados ficaram internados alguns dias por precaução na Santa Casa e depois isolados em um hotel que tem convênio aqui com a instituição. Os outros 10 resultados positivos saíram ontem e agora todos passam por acompanhamento aqui mesmo dentro do lar. Hoje, durante a tarde, idosos que passaram por exames na Santa Casa voltaram para o isolamento na instituição. Os que estão doentes têm entre 70 e 80 anos e alguns têm problemas de saúde, o que aumenta ainda mais o risco. Ao todo, 34 idosos moram no lar. A direção diz que desde março estava seguindo várias medidas de proteção. Atividades foram canceladas e as visitas de familiares estão suspensas desde então. Além dos idosos, 3 funcionários também testaram positivo e foram afastados. A princípio estão todos controlados, lógico que estamos em alerta, nós não podemos dizer que todos vão continuar bem, nós não temos essa capacidade de avaliação, mas se Deus quiser vamos seguir em frente. Os outros moradores e funcionários já testaram e os resultados deram negativo. Com esses casos de Capivari, subiu para 173 o número de idosos moradores de instituições contaminados na região desde o começo da pandemia. Foram registradas pelo menos 72 mortes em 18 asilos. O surto no Lar dos Velhinhos acontece em meio a um aumento de casos e um crescente alerta para uma nova onda da pandemia. Na cidade, que tem pouco mais de 56 mil habitantes, o número de novas confirmações aumentou nas últimas 3 semanas. A média móvel, que calcula a média de casos em 7 dias, subiu de 11,1 no começo de dezembro para 13,8 nessa semana. Teria que toda a população fazer o que tem que ser feito, né? Se proteger, né? Mesmo assim, muita gente parece não se afetar e o desrespeito continua. Flagramos várias pessoas sem máscara no meio de movimento intenso no centro de Capivari durante a tarde. Tem bastante gente que a gente vê aí que não estão se cuidando, né, do jeito que deveria, né? Aí isso daí acaba só aumentando. A população parece que acostumou com o vírus, né? E aí isso vai passando de um para outro. Os idosos que testaram negativo devem fazer novos exames no sábado. Segundo a Prefeitura de Capivari, a Vigilância Sanitária acompanha o caso e presta toda a assistência necessária ao lar. E um dia depois de adiar o anúncio da eficácia da Coronavac, chegou hoje pelo aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, a maior remessa de vacinas já recebida aqui no Brasil. O avião que veio de Pequim aterrissou em Viracopos às 5h30 da manhã.
trouxe a 4ª remessa de vacinas e insumos da Coronavac, produzida pela fabricante chinesa Sinovac. Foi o maior lote já desembarcado aqui no Brasil. Em meio à expectativa para saber, afinal, qual a eficácia obtida nos testes no país. O governo da Turquia anunciou que lá a vacina alcançou mais de 90% de eficácia. A dúvida agora é como ficam os planos de vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Mais um carregamento chegou hoje a São Paulo e vai garantir mais 5,5 milhões de doses da vacina. 2 milhões de doses já chegaram prontas. Também vieram outros 2 milhões e 100 mil litros de insumos para a produção de 3 milhões e 400 mil de doses na fábrica do Instituto Butantan. Ainda estão previstos mais 2 carregamentos até o fim deste mês. O Butantan calcula que terá em janeiro cerca de 9 milhões de doses prontas para aplicação, mas que ainda dependem da aprovação da Anvisa para serem usadas. A expectativa era que os resultados da 3ª fase de testes feitos aqui no Brasil tivessem sido divulgados ontem, mas o anúncio foi adiado a pedido do laboratório chinês Sinovac. A justificativa para o adiamento foi que os números da eficácia aqui são diferentes dos obtidos nos outros 2 países onde a Coronavac está sendo testada, Turquia e Indonésia. Hoje, as autoridades de saúde da Turquia divulgaram os primeiros resultados da 3ª fase de testes da vacina lá. Segundo o Ministério da Saúde turco, a Coronavac atingiu até o momento 91,25% de eficácia e foi considerada segura. O Instituto Butantan não quis comentar esses números. Disse que não pode opinar sobre as pesquisas feitas em outros países. Hoje, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, reafirmou que a Coronavac atende aos critérios mínimos de eficácia, de acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde. Sem citar o percentual exato de eficácia, deu um pouco mais de detalhes. Foi liberado uma eficácia superior àquela necessária, que era de 50%. Isso foi claro. Então não houve nenhuma frustração. A frustração é que nós queríamos saber números, o quanto. Isso nós ainda não tivemos, se fosse para pensar nesse aspecto. A Secretaria de Estado da Saúde não tem se ela está em 50-60, 60-70, mas a gente sabe que toda vacina que não é uma vacina formulada por vírus vivo, como as outras formulações de vacina, ela tem a sua eficácia menor. A eficácia de uma vacina é importante para que as autoridades de saúde definam a meta de vacinação. Com mais gente vacinada, maior é a dificuldade que o vírus tem de se espalhar numa região. Ele pode até infectar uma pessoa, mas se as outras estiverem imunes, ele não consegue se propagar. Isso se chama imunidade coletiva. Quanto maior a eficácia, você pode diminuir o número de pessoas a serem vacinadas. Por exemplo, se você tem uma eficácia de 95%, você pode estimar para aquela doença uma taxa de cobertura vacinal de 70%. Se eu tenho uma eficácia mais baixa, em torno de 50%, 60%, significa que eu vou ter que vacinar muito mais pessoas. Então, a minha meta deverá ser entre 90% a 100%. O governo do estado disse que o anúncio da eficácia da Coronavac deve ser feito em até 2 semanas. E afirmou ainda que o calendário de vacinação está mantido. Esse calendário prevê o início da vacinação para o dia 25 de janeiro, lembrando, né? Mas isso depende ainda da aprovação da vacina pela Anvisa. O pedido de registro do imunizante, segundo o governo, só será feito depois de todos os trâmites burocráticos e também da análise aí desses estudos. Análise essa tão aguardada, né? O governador João Dória divulgou hoje um vídeo em que pede desculpas por ter viajado para o exterior. Dória foi para Miami, onde passaria 10 dias de licença. A viagem, que acabou interrompida, recebeu muitas críticas da oposição e também nas redes sociais. Ele chegou aos Estados Unidos no dia seguinte ao anúncio da adoção de medidas mais restritivas de combate à pandemia no estado, a fase vermelha aos finais de semana, e embarcou de volta para o Brasil no mesmo dia. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade ou o estado de São Paulo depois de medidas restritivas para desfrutar uma vida confortável com menos restrições em Miami.
não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. Tomei a decisão, de imediato, de retornar a São Paulo, no mesmo dia, ou seja, cheguei ontem a Miami, pela manhã, ontem mesmo retornei junto com Bia para São Paulo, estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, já trabalhando normalmente e reassumi o governo. Vamos ver os números do coronavírus aqui na região. Hoje foram registradas mais 4 mortes pela Covid-19. Uma foi em Indaiatuba, uma em Limeira, uma em Estiva Gerbe e uma em Morungaba. Vamos ver então aqui as cidades com o maior número de mortes. Campinas tem 1.442 no total. Piracicaba, 409 mortes. Limeira tem um registro de 303 vítimas desde o início da pandemia. Indaiatuba, 288 mortes e Sumaré, 278 mortes. Eu vou trazer aqui os registros em alguns municípios, aqueles que tiveram registro de mais de 25 casos nas últimas 24 horas. Lembrando que algumas cidades, por conta aí do Natal, né, véspera de Natal, feriado amanhã, não fazem esses registros, essas notificações, então provavelmente isso vai acumular aí só na próxima semana, né? Mas tem aqui algumas que registraram. É o exemplo aqui, Piracicaba, com 111 novos casos do coronavírus. Piracicaba tem um total de 21.359 casos. Americana confirmou mais 51 casos, tem 8.401 no total. Limeira confirmou mais 48 casos, tem 13.711. Em Pedreira foram mais 38, com 947 no total. Indaiatuba confirmou mais 34, tem 11.165. Amparo e Serra Negra confirmaram mais 25 casos cada, sendo que Amparo tem um total de 1.556 casos, Serra Negra um total de 567 casos. Vamos ver o total na região, o total de confirmações da Covid-19 é de 175.040. Hoje, então, foram esses 376 registros que eu trouxe aqui alguns para vocês. Total de mortes é de 4.381. Hoje foram 4, e pessoas que tiveram a Covid-19, que se recuperaram, que também está aqui, é um número alto também, infelizmente, né? 165.215 pessoas. Você sabe, pode ir acompanhando pela internet também, aqui nos nossos jornais a gente vai atualizando, mas no G1, g1.com.br/Campinas ou /Piracicaba, tem outros dados, mais informações, a cobertura da pandemia aqui na nossa região. Nós vamos para um intervalo bem rápido no EPTV2 e a seguir tem o aumento da procura por ceias prontas. A explicação pode estar no formato das reuniões desta noite, que devem ser menores por causa da pandemia, pelo menos essa é a orientação, né? Não aglomerar. A nossa equipe registrou também o corre-corre de quem fez questão de comprar presentes, mas deixou para a véspera. A gente já mostra para você então, 7h24, o EPTV2 volta num instantinho. Como está aí na sua casa, hein? Tudo preparado já para a ceia de Natal? Em Campinas, os restaurantes registraram aumento no número de encomendas. Com festas menores por causa da pandemia, muitas famílias optaram pela praticidade das ceias prontas. Chester, salpicão, diversas saladas, muitos acompanhamentos, sobremesa. Já imaginou todas essas receitas de Natal prontinhas para hoje à noite, sem trabalheira? Muitos fizeram exatamente isso. Peso norma filé mignon, 88,25. O que saiu de ceia pronta para levar só nesse restaurante em Campinas foram cerca de 400 pacotes para retirar na hora do almoço. O pacote da ceia de Natal da Juliana já está pronto. Você não vai encarar mesmo cozinha hoje? Não. Quantas pessoas hoje? 3 pessoas. Quem são? Meu marido, minha filha e eu. Por que essa decisão esse ano? Porque sempre meus pais estiveram em casa, né, no Natal. E esse ano, com a pandemia, eles vão ficar lá e a gente vai ficar aqui. Seu Antônio, o senhor está levando o que aí hoje? Eu estou levando 2 cestas, uma para cada 2 pessoas, na verdade. E algumas coisinhas a mais, né? Sobremesas, alguns complementos.
Aqui as encomendas cresceram 25% em relação ao Natal passado, mas pedidos de porções menores. O tamanho das encomendas reduziram sim, né? Nos outros anos a gente tinha encomenda para grandes encomendas, para grandes turmas, né? Esse ano se restringiu a 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, enfim, a gente percebeu que é para a família mesmo. Para levar essas receitas prontinhas para comer em casa, nesse restaurante, por exemplo, o pacote sai em média R$ 90 por pessoa. Nesse valor estão inclusos 8 itens, que vão desde a salada, passando pelas carnes, até a sobremesa. Se compensa ou não vai depender do seu bolso e também da vontade de escapar da cozinha nesse dia 24. É mais prático, né? A gente tem mais praticidade, vem buscar. A gente trabalhou até ontem, os dois. Então, meu marido está trabalhando hoje e aí eu preferi hoje comprar, deixar tudo certinho. Quem apostou na venda dessa facilidade não tem do que reclamar. Nesse empório da cidade, as encomendas para a ceia de Natal começaram em novembro. A diferença aqui é que tudo é entregue congelado. Por isso, quase todos os pedidos foram finalizados no delivery ou retirados com antecedência. A gente orienta a pessoa a retirar antes, para colocar na geladeira um dia antes, para descongelar dentro da geladeira e aquecer hoje à noite na hora que for servir o jantar. O que ainda tem para entregar, olha só, já é para o ano novo. Um resultado comercial para essa empresa acima da média, melhor inclusive que no Natal do ano passado. Eu não tenho mais nada. Foi tudo? Foi tudo. Mas dá tempo de pedir alguma coisa para o ano novo aqui ou já encerrou? Não, a gente vai ficar só com o cardápio da loja mesmo. Quem não curte muito a cozinha de casa no dia 24 de dezembro, agradece. Tchau, obrigada. Feliz Natal. Tchau, Feliz Natal. Tchau, obrigada. O dia também foi de muita correria para quem preferiu fazer a própria ceia e deixou para comprar os ingredientes e os presentes hoje na véspera. O pessoal precisou de paciência e bom humor para enfrentar lojas, supermercados cheios. Esse desfile de sacolas está mais para um 24 de dezembro em pé de guerra com o relógio. Só esse ano que foi assim na correria mesmo. Se a gente sempre vem antes, né? Verdade, sempre vem antes. E aí não teve como, deixou para o último dia, pegou esse muvucão. Sim. E olha só quantos também pegaram o bonde das compras de última hora. Na correria, dá para encontrar tudo que está planejando ou sempre fica faltando uma coisa ou outra? Não, deu tudo. Graças a Deus, hoje deu tudo certinho. Tô vendo você cheio de sacola, o que é que tá levando aí? Tô levando um pouco de besteirada aqui, guloseimas, umas roupas para mim, pro meu sobrinho. E só. Pelo menos garantiu da criançada também, né? Garanti também, tá tudo garantido aqui. Para quem se atrasou em meio a um fim de ano atípico, teve um desafio e tanto. Conseguir dar conta das compras sem correr o risco de aglomerar nessa multidão. Se não tem jeito de fugir dela para garantir o presente da Júlia, a Fernanda pelo menos se preveniu. O álcool em gel, higienizar bem as mãos, a máscara sem tirar ela e tentar fazer o mais rápido possível, para não ficar muito tempo aglomerando. Exatamente. Mas essa correria de última hora tem sido boa para os lojistas. Como a maioria dos clientes veio em busca do presente, da roupa para a ceia de mais tarde, só hoje essa loja teve uma movimentação de 10% a mais se comparada aos últimos dias dessa semana. Para Maristela, o movimento inesperado soou como um presente para o comércio. Superou essa nossa expectativa. Que a gente, obviamente, tinha uma expectativa mais baixa em relação aos outros anos, ao ano passado, mas ela está chegando perto. Claro que a gente não acreditava num aumento, né? Nem podia em função de tudo que está acontecendo. Mas a gente acredita que vai chegar muito perto. E véspera de Natal também é dia de corredores e caixas de supermercado bombando. Quem já garantiu quase tudo, tipo a dona Marli, veio buscar os detalhes para deixar a mesa perfeita. O que estava faltando? Era o presunto, a mussarela e a vagem para maionese. Feito isso, tá com os itens completos para ceia? Sim, tá. O problema é quando a lista é grande, e aí a pessoa não tem a sorte de encontrar tudo a pouquíssimas horas da confraternização. Tá faltando ainda, né? E aí, vai passar em outro mercado para completar? Não, para casa agora. Vai para casa. Correria agora para dar conta da ceia, então. Agora é agilizar agora. Deixar as coisas para a última hora é algo muito nosso. Em meio a essa correria, seja pelo item da ceia ou pelo presente, o mais importante todos garantiram: não deixar o Natal passar em branco. É o que vale, né? Temos que estar reunidos numa situação dessa, né?
É difícil, mas temos que pensar positivo. Boa ceia para vocês então, tá bom? Bem, obrigada. Agora, o esporte, o Guarani fechou 2020 com uma vitória convincente. A equipe venceu um adversário direto na briga pelo G4. Os 3 pontos conquistados ontem, diante do Sampaio Corrêa, deixaram o Bugre com chances de acesso. Depois de uma maratona de jogos e um campeonato de recuperação, os atletas querem aproveitar o descanso. Com a folga rara, esse pessoal aí da foto conseguiu adiantar a passagem e voltar de madrugada mesmo para Campinas, como postaram nas redes sociais. Só que a maioria está chegando agora para passar o Natal em família, depois de um deslocamento maluco. Viajar sem dormir praticamente, fizemos 2 conexões, saímos de madrugada de São Paulo. O time tinha viajado logo depois do empate com o Figueirense, domingo mesmo, mas a estratégia rendeu. Diminuiu para 2 pontos a diferença para o G4. O Guarani nunca esteve tão perto da felicidade. No jogo da aproximação, o Bugre passou um concorrente direto, Sampaio Corrêa, e agradou o treinador. Esse grupo estava preparado para enfrentar os obstáculos e que nós viríamos buscar o máximo de pontos possíveis. A atuação contra o time do Maranhão foi elogiada porque o Bugre, mais uma vez, manteve o jeito de jogar e no primeiro tempo fez o goleiro do Sampaio Corrêa trabalhar bastante. Gustavo fez defesas que mantiveram 0-0 no placar. Voltou, que isso, Gustavo! Assim como Jefferson Paulino do Bugre. De Jefferson Paulino! Na reta final da partida, faltando cerca de 10 minutos, Pablo começou a jogada. Passou para o Crispim e o camisa 10 levantou a cabeça e reencontrou o companheiro na área. Pablo de cabeça, 1-0. Hoje demonstrou realmente, parecia que a gente estava no brinco. Nós temos força para jogar assim dentro e fora de casa. É uma construção. Essa foi a 11ª vitória do Guarani em 17 jogos com o técnico Felipe Conceição. A equipe continua tendo a melhor campanha do segundo turno, com 26 pontos em 12 jogos. E assim encerra 2020. Próximo jogo é só em 2021, no sábado, dia 2 de janeiro, aqui no Brinco, contra ninguém menos que o América de Minas. Faltando 7 rodadas para o final da Série B, o Guarani parece inteiro. Uma reta final difícil, todos os jogos da Série B agora são jogos difíceis, como o de hoje, mas é um grupo que, por onde estava, né, há 2 meses e meio atrás e por onde está agora, demonstra força, demonstra que tem capacidade para coisas grandes. Por hora, o treinador não quer projetar os números mágicos que podem levar a equipe ao acesso. Não sou bom de probabilidade nem de estatística, viu? Também, né? Depois de todo esse cansaço da semana puxada, ele só quer ter uma noite feliz. Que a gente tenha um final de ano em paz e harmonia nas famílias nossas. E aí, já está com tudo prontinho para a ceia? Aproveito para falar que tem previsão de chuva nas próximas horas, mas que perto da meia-noite, o tempo firme deve predominar na maioria das cidades. Se chover, é uma garoinha e em poucos lugares. Amanhã ainda fica chuvoso em toda a nossa região. Tem muita umidade disponível por aqui e isso ajuda a deixar as nuvens carregadas. O dia então começa com 17 e 18 graus em Americana, Jaguariúna, Rafar e em Itapira. Depois a temperatura vai para 27 e 28 graus durante a tarde. O volume de chuva varia bem de um ponto para outro, entre 1 milímetro e 5 milímetros nessas cidades. Lembrando que não está descartada aquela pancada forte de chuva, mesmo com esse acumulado baixo. Para Águas de Lindóia, mínima de 16 e a máxima não passa dos 26 graus. Também chove a qualquer hora do dia. Para encerrar, vamos para Campinas. De madrugada, a temperatura fica em torno dos 17 graus, com sensação de 15, e depois, à tarde, faz 26. Tem essa leve queda na temperatura por causa do tanto de nuvem que vai ter aqui. No fim de semana, também continua chovendo. Eu fico por aqui. Um Feliz Natal cheio de paz para você e para toda a sua família. Até amanhã.
Hoje nós vamos conhecer uma família de Cabo Verde, no sul de Minas Gerais, que encontra na natureza tudo o que precisa para ter qualidade de vida. Eles nunca viveram na cidade, a vida sempre foi na roça, desde o trabalho até a criação dos filhos. Pai, eu tenho orgulho de ser da roça e morar na roça com a minha família e preservar a natureza e sempre continuar aqui, porque é um lugar sagrado. Hoje eu estou fazendo aqui no fogão de lenha um franguinho caipira na banha de porco. O cheirinho, gente, tá delicioso, viu? Só na roça tem esse cheirinho? Só na roça tem isso. Cabo Verde, sul de Minas Gerais. Essa é a família Paiva. Tá gravando? Tá esperando desliga você aí, falar. desliga aí. Eu não sabia que ele ia perguntar isso. O que eu vou lá para aí? Vai do coração. Quando a gente pede pro Nelson falar com o coração sobre o lugar onde ele mora desde que nasceu, ele fala. Eu arrumei a boiada. Tudo que você tá vendo é obra minha. Amancei os boi, fiz o carro, tudo aí é obra minha. Então é uma coisa que a gente não deixa de lado, é uma coisa que a gente gosta e nunca vai esquecer, né? Moro na roça a vida inteira. Quanto tempo já? 53 anos. O privilégio de morar no campo, de ter a natureza sempre por perto. Aprender sobre saber observar e aproveitar os benefícios dela para a saúde. Observar o que está à nossa volta é muito importante. Janelas abertas revelam paisagens diferentes, cenários que podem mexer com a gente. Morar no campo é ter sempre a janela aberta para a simplicidade. Simplicidade formada pelo verde, pela natureza. Não é à toa que dizem que quem tem um lugar desse como moradia, vive por muito mais tempo. Na roça você tem mais sossego, né? Na cidade é muito corrido, o alimento não é igual que nós temos aqui na roça, tudo diferente. Os filhos ajudam a adubar o milharal, Marcos e Nelson. O mais velho tem ido à cidade para concluir os estudos. Futuro médico veterinário, Marcos sempre sente saudade. A gente costuma sempre ficar junto, né? De quando vai. É um negócio meio estranho, porque você não conhece ninguém, é aquele aperto no coração, né? Você vai na segunda-feira pensando em voltar embora. E é triste. Mas se Deus quiser agora, né? Tá aqui de novo, né? Você tem mais saudade de quê da roça? Da família. Com certeza. Voltar às raízes traz muitos benefícios. A pessoa se sente com mais certeza de algumas coisas, mais equilibrada, mais próxima. O retorno à família, os laços afetivos, esse cuidado, trazem muitos benefícios aí para esse indivíduo. No quintal de casa, a Lucilene comanda a própria confecção de lingerie. A gente não pode depender só de marido, né? Por isso você tem o seu próprio negócio. Eu tenho meu próprio negócio, graças a Deus. Ela vende na região as 2.000 peças produzidas por semana. Ensinou as vizinhas a costurar e contratou. E nada de morar na cidade. Pra gente que gosta da zona rural, acho que não tem necessidade de morar lá. E aqui tem um verde, né? E muita natureza, né? Que é coisa que a gente ama, então não tem como. Amor cheio de histórias, como a da onça. Eu olhei pra cima, a onça saiu do ninho dela na ponta da árvore, correu pra um gaio assim, e o gaio, a onça muito grande, o gaio chacaiou com ela, eu achei que ia cair. Nunca aconteceu isso, meu cabelo espetou na cabeça. Deixei chapéu, machado e saí correndo pro mato abaixo. Quase morri do coração. Até hoje eu arrepio quando eu lembro da onça. Na mesa, o orgulho de reunir a família. É difícil juntar todo mundo. E quando reúne assim, é bom, né? É gostoso. Vamos comer agora então? Vamos comer agora então. Todo mundo servido. Comida do próprio quintal, família da roça, com a certeza de que não é preciso muito para estar bem, para ser feliz. Eu acho que, pelo que eu
que eu conheço, assim, de tudo, nós estamos num paraíso, esse cantinho que nós moramos aqui. Se eu te fizer uma proposta para ir para a cidade, você não topa, não? Ah, dá um passeio, comer um churrasquinho com você, eu posso até ir, mas morar não. Vai viver aqui para sempre. Viver aqui para sempre. Aqui a gente tem o que a gente mais ama, que é a natureza, né? Então a gente pretende continuar aqui. Até quando? Aí, se depender de mim, a gente fica aqui o resto da vida. E hoje ficamos por aqui. Todos nós da equipe do EPTV2 desejamos a você e a sua família um lindo Natal, Natal de luz, de tranquilidade, serenidade e muita, muita saúde. Até amanhã, obrigada pela companhia. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Casa Feliz. Vire a chave. Tô em casa, tô feliz.